Los Angeles, na Califórnia, enfrenta o incêndio mais destrutivo de sua história. A expectativa é que o número de vítimas continue a crescer. O fogo se espalhou tão rapidamente. Não sobrou uma casa sequer. The flames are still burning. Here, at least the winds Que have died tudo down. parecia ser feito de papel. Recentemente, Los Angeles tem sido palco de incêndios florestais que não apenas colocam vidas em risco, mas também interrompem a rotina da cidade que nunca dorme. Eventos importantes como premiações e festivais estão sendo adiados ou repensados. Até mesmo produções estão em pausa, enfrentando atrasos e incertezas. Seria este o capítulo final de Hollywood? A capital mundial do cinema enfrenta uma nova ameaça que pode apagar suas luzes para sempre. Com os incêndios ameaçando sets e escritórios, Hollywood parece mais vulnerável do que nunca. E se Hollywood realmente perdesse seu trono como a fábrica de sonhos do mundo? Então pega a pipoca e vem comigo, porque o assunto está tão quente quanto os incêndios em Los Angeles. Olá, meus amigos que não vivem sem uma boa série ou filme. Hoje a gente vai falar sobre algo que pode mudar tudo no mundo do cinema. Quando pensamos em Hollywood, imagens de glamour, tapetes vermelhos e produções épicas vêm logo à nossa mente. Mas e se eu dissesse que a capital mundial do cinema está enfrentando um de seus maiores desafios? Entre incêndios devastadores, greves históricas e polêmicas envolvendo inteligência artificial, a pergunta é inevitável: Hollywood está perdendo sua coroa? Mas os incêndios são apenas uma parte dessa história. Hollywood já vinha enfrentando uma crise sem precedentes. A greve dos roteiristas e atores paralisou sets por meses, levantando questões sobre condições de trabalho, direitos autorais e o uso controverso da inteligência artificial na criação de conteúdo. A fábrica de sonhos parece estar sob ataque por todos os lados. E se por um momento imaginássemos que Hollywood realmente deixasse de ser o centro do universo cinematográfico, o que seria do cinema? E a resposta pode surpreender você. Embora mais de 70% das produções consumidas globalmente ainda sejam americanas, o streaming abriu portas para outras nações brilharem. O cinema se tornou verdadeiramente global. Já não precisamos de um endereço em Los Angeles para assistir a histórias incríveis. Países como a Coreia do Sul, Espanha, Índia e até Noruega estão criando obras-primas que conquistam o mundo. As histórias vindas de outros países trazem perspectivas mais frescas, desafiando padrões tradicionais e explorando temas de formas completamente novas. Enquanto isso, muitas produções americanas parecem se prender a fórmulas repetitivas, caindo em histórias batidas e previsíveis, como eu já disse aqui outras vezes. E é a era do remake, reboot, continuações sem fim. E é justamente essa diferença que tem capturado o público que busca autenticidade e originalidade. E eu estou na fila de querer coisas diferentes. Características que as produções internacionais estão entregando com maestria. Tenho visto tanta coisa boa vindo de outros países que dá até um quentinho no coração. Lembra de Parasita, o primeiro filme não falado em inglês a ganhar o Oscar de melhor filme? Ou de Round Six, que virou um fenômeno mundial? Produções como A Casa de Papel da Espanha e RR da Índia, além de sua mais nova série Memórias de um Carcereiro, estão mostrando que talento e criatividade não têm fronteiras. Até mesmo pequenos países como a Noruega estão brilhando com séries como Ragnarok. E claro que não podemos esquecer das produções nacionais que vêm conquistando reconhecimento e prêmios internacionais. O emocionante Ainda Estou Aqui é um exemplo recente de como o Brasil tem se destacado, tocando o público com narrativas sensíveis e profundas. Além disso, séries como DNA do Crime mostram que nossa indústria audiovisual está mais viva do que nunca, com histórias que cativam tanto o público local quanto o internacional. O talento brasileiro tem provado que não apenas podemos competir, mas também brilhar no cenário global. E eu vou te indicar aqui 5 produções fora de Hollywood que provam que boas histórias não precisam de um endereço fixo. E olha que vou me limitar às mais recentes, hein? Do ano passado pra cá. E eu nem preciso dizer que as produções coreanas estão mais do que consolidadas por aqui.
Tá aí Round 6 que não me deixa mentir. De doramas a zumbis, as histórias não são nem um pouco preguiçosas. E te trago então o Íntima Traição, que chegou na Netflix no final de 2024. É um thriller sul-coreano complexo que vai te deixar com um caderninho na mão tentando saber quem é o culpado. A história gira em torno de um detetive que traça perfis criminais e se vê envolvido em uma teia de traições e segredos ao investigar um caso que toca profundamente sua vida pessoal. Com uma reviravolta incrível, você precisa assistir. E que grata surpresa tem me deixado de boca aberta a cada lançamento. São as séries alemãs. Gente, eles são bons em contar histórias diferentes. Experimenta o lançamento do ano passado, Onde Está a Wanda? Com 8 episódios na Apple TV, é uma série viciante. Quando a Wanda desaparece misteriosamente, sua família decide assumir o controle da situação, espionando seus vizinhos e desenterrando segredos chocantes. Com reviravoltas maravilhosas, ela mistura mistério, drama e humor de uma forma única. Assiste, já tem até vídeo aqui no canal sobre ela. E que delícia a série polonesa que vai te deixar encantado e leve. A segunda temporada chegou em 2024 na Netflix e é pura diversão. É a Gangue da Luva Verde, que acompanha as aventuras de 3 ladras idosas, Zusa, Kinga e Alicia. Após um assalto mal sucedido, o trio decide se esconder em uma casa de repouso, assumindo identidades falsas para evitar a captura pelas autoridades. E na segunda temporada, elas decidiram se aposentar, mas não antes de um último trabalho. A série combina humor e suspense, explorando temas como amizade, envelhecimento e segundas chances. Tudo isso com um toque de reverência e muito charme. E os espanhóis, gente, também já provaram que são bons de séries e filmes. Histórias das mais diversificadas já aterrizaram por aqui com um sucesso garantido. E pra quem curte zumbis como eu, Apocalipse Z, o começo do fim, que está no Prime Video, é um filme que precisa ser conferido. Acompanharemos Manel, um homem devastado pela perda, enquanto ele enfrenta um apocalipse zumbi implacável. Esse filme traz elementos clássicos e modernos do gênero. Com zumbis rápidos e uma narrativa envolvente, ele é uma verdadeira montanha-russa de emoções e que promete uma continuação. E a mais recente produção norueguesa da Netflix, o filme número 24, que apresenta um elenco talentoso que dá vida aos personagens históricos da resistência norueguesa durante a Segunda Guerra Mundial. É a dramatização do herói mais condecorado da Noruega, de codinome número 24, que por 3 anos durante a Segunda Guerra Mundial liderou um grupo de combatentes da resistência baseado em Oslo contra a ocupação alemã de seu país. Número 24 é um filme para quem gosta de histórias reais, que mostram o lado humano da guerra, as falhas, os acertos, o medo e a coragem. É um lembrete de que heróis não são perfeitos, mas são necessários. E já aproveita a estreia fresquinha da Netflix, Desordem Pública, com 6 episódios, uma produção italiana que combina ação, drama policial e intensos dilemas éticos. A série nos leva a refletir sobre os limites entre a violência institucional e a moralidade pessoal, ao mesmo tempo que desvenda os bastidores da tropa de choque em Roma. E sim, Hollywood ainda é um símbolo poderoso, mas talvez esse seja o momento de repensar sua identidade. Assim como qualquer boa narrativa, a indústria do cinema precisa se adaptar, evoluir e aprender com os tempos difíceis. E já tá mais que na hora deles pensarem fora da caixa. A verdade é que o cinema não pertence a uma única cidade, país ou continente. Ele pertence a quem conta histórias e a quem deseja ouvi-las. Os incêndios em Los Angeles, a greve dos roteiristas e as discussões sobre inteligência artificial não são o fim de Hollywood. São, na verdade, um capítulo importante de sua história. E talvez dessa crise surja uma indústria ainda mais inclusiva, diversa e surpreendente. Então já me diz aqui o que você acha disso tudo. Estamos testemunhando o fim de uma era ou apenas a transformação necessária de uma indústria que sempre foi sobre inovação? Deixa sua opinião aqui nos comentários e vamos discutir juntos o futuro do cinema. Um cinema como nós queremos ver. E lembre-se, o fogo pode consumir estúdios, mas nunca apagará nossa paixão por grandes filmes e séries. Das cinzas, novas histórias sempre surgem. E vou te deixar com essa outra produção alemã aqui, A Terapia, por Sebastian Fitzek. Um plot twist de tirar o chapéu e quem conferiu não se arrependeu.